Fala traders, tudo bem? Fábio Cruz falando, eu tô aqui para mais um estudo de mercado. Hoje é dia 23 de agosto de 2021, são 19 horas e 22 minutos. E como eu faço diariamente, estou no gráfico do mini dólar futuro, time frame de 5 minutos, para mostrar para vocês o que foram as possibilidades de estratégia da GT no dia atual e o que a gente pode vir a projetar para o dia de amanhã, tá certo? Antes, como eu faço diariamente também, deixar aqui aqueles dois recados. O primeiro deles é que se você quer fazer parte do nosso time de mentorados, a gente dispõe de um programa de formação para traders de 5 meses, né, de duração, porque a gente consegue trabalhar durante esses 5 meses toda a parte técnica, a parte de gerenciamento, parte psicológica. A gente consegue te acompanhar ali detalhadamente toda a sua evolução com videoconferências semanais, fora as videoconferências semanais, acesso à nossa área de mentorados, onde você tem acesso a todos os vídeos tutoriais, materiais complementares às estratégias, agendas de treinamento, os e-books mesmo com as regras das estratégias, enfim, programa super completo, fora as lives que a gente faz semanalmente no YouTube. Então, se você quer vir fazer parte do nosso time de mentorados, tem algumas poucas vagas disponíveis para iniciar agora no início de setembro. Me manda uma mensagem lá no direct, @FabioCruzGT, solicita mais informações, que eu vou te mandar todo o conteúdo programático e as condições para contratação, tá? Agora, se você ainda não se sente 100% preparado para fazer parte do nosso time de mentorados, mas quer ter acesso às nossas estratégias, eu vou te enviar um link para você fazer a contratação do nosso e-book Operações Simplificadas, Lucros Maximizados, com 3 das nossas 5 estratégias, né? Estratégias de máximas e mínimas, ajuste e cruzamento de médias. E dessa forma você vai ganhar uma mentoria gratuita por 30 dias para ganhar velocidade no aprendizado dessas estratégias, tá certo? Então, primeiro passo, caso você ainda não esteja preparado para vir para a mentoria, venha conhecer as nossas estratégias, tá bom? @FabioCruzGT lá no Instagram, eu vou te passar todas as informações. Bom, partindo aqui para nossa breve análise, primeiro é muito importante, como sempre eu falo, a gente observar as marcações, tá? E a gente tinha aqui a marcação da máxima do dia anterior, da última sexta-feira, mínima do dia anterior, ajuste do dia, média móvel exponencial de 200 períodos, média móvel exponencial de 20 períodos. Feitas essas marcações, e como a gente já até tinha projetado no vídeo que eu postei ontem à noite, o mercado ele abriu rompendo aqui essa região de mínima, tá? E fez aquele padrão V que a gente está acostumado a observar logo no início do dia, né? Ele desceu para depois subir, veio testar essa região aqui, apesar de aqui não ter sido considerado um gatilho porque tem pavis para os dois lados, ele testou essa região, depois ele desceu e subiu com toda a força ali, rompendo essa região, chegando até aqui no ajuste. Eu até fiz um vídeo mais cedo lá nos meus stories, dizendo que esse candle 21 para mim ele não é considerado um ajuste justamente porque ele tem pavis dos dois lados, tá? Se ele tivesse, por exemplo, um pavio grande assim, um corpo pequeno e um pavio não tão grande na direção contrária, eu poderia sim considerar um ajuste. Um ajuste não, um gatilho. Porém, nesse caso específico, a gente tem pavis grandes para os dois lados, e isso não me traz a segurança necessária dentro daquilo que eu previamente treino para considerar esse tipo de candle um candle gatilho, tá bom? Então, não vou considerar essa operação como uma operação válida para o dia de hoje, tá? Depois o mercado ele voltou, depois de romper aqui essa região, né, muito importante, ele voltou para testar. E se a gente fosse considerar algum tipo de operação aqui, poderia ser essa no candle 27, tá? Ainda que todas as vezes que o preço ele faz esses movimentos, né, rompeu, ficou aqui em cima, rompeu novamente, ficou aqui embaixo, a sua taxa de assertividade das estratégias ela reduz bastante, tá? Mas se você fosse considerar qualquer tipo de entrada para o dia de hoje, eu acho que essa no candle 27 seria interessante. Perceba como que a gente tem uma rejeição do preço, né? Depois o preço subir até o ajuste, ele veio testar aqui embaixo e deixou esse gatilho, tá? Com pavio realmente bem pequeno. Então se você projetasse a sua entrada no candle 28, buscando entrar no rompimento do movimento, ou mesmo na abertura do candle seguinte, você muito provavelmente teria gain nessa estratégia, tá? Depois o mercado ele desceu, veio testar, e o próprio candle 32 já seria ali um segundo toque na região após todos esses rompimentos, também com nível maior de operação. Não estou falando que essa seria uma operação que eu particularmente faria, mas é muito importante você observar que aqui também seria um outro candle gatilho, tá? O candle 32 é um outro padrão de candle gatilho que eu gosto de observar bastante, tá? Pavio grande, corpo pequeno, tinha ali uma máxima pequena, tá? Uma coisa que eu sempre falo para os meus mentorados, por mais que esse seja um padrão muito forte numa região de suporte, se você encontrá-lo em azul,
né, como foi esse primeiro exemplo aqui do candle 27, a sua confiabilidade é muito maior do que vermelho, tá? A confiabilidade do vermelho seria numa situação inversa, lá numa região de resistência, se a gente encontra esse padrão em vermelho, a confiabilidade ela é maior do que se ele estivesse da mesma forma, porém em azul. Então essa é mais uma observação que poucas vezes talvez eu tenha comentado isso com vocês aqui, mas quando eu vou buscar selecionar as minhas operações, eu também levo isso em conta, fora todos os outros parâmetros que eu já normalmente levo em conta para poder tomar uma decisão, tá? Eu preciso tomar uma decisão com base nas minhas metas, com base naquilo que eu previamente treinei, com base na minha situação do mês, analisando gráficos em time frames maiores para entender onde eu estou inserido contextualmente dentro do mercado. Então é muito importante fazer tudo isso para que você tenha ali uma tomada de decisão mais embasada, mais coerente, tá? Depois o preço ele voltou a testar aqui a região do ajuste, não visualizei nada muito claro aqui, até que encerramos ali o período de negociações da GT já, né? Depois do meio-dia nós não costumamos operar, porque o volume de negociações ele reduz bastante. Nesse momento as linhas elas estavam bem próximas, né? A média móvel exponencial de 200 períodos e a de 20 períodos. Porém o preço desceu aqui no candle 56, poderia também ser considerado um gatilho aí já fora do nosso horário de operações, né, e considerando que ele já tinha testado aqui várias vezes, né, e eu já tinha pontuado para vocês o candle 27 e também o candle 32, candle 56 poderia também ser uma possibilidade aqui de teste na mínima, né, perceba como o preço desceu e justamente esse candle, contextualmente falando, ele projetou ali um movimento de reversão, então o candle 57 poderia vir a dar um gain, tá, eu até vou considerar essas operações ali, eu vou marcar quando for finalizar esse vídeo aqui como possibilidades de operações, mas sempre vamos fazer essa ponderação, tá? Que período da tarde o risco ele já é muito maior, depois que o preço ele rompe e volta, rompe para o outro lado, o seu risco também é muito maior, tá certo? Mas eu vou considerar aqui como primeiro toque, segundo, terceiro, porque foram as vezes em que o preço ele chegou até ali e deixou um pavio, tá certo? Depois disso, o preço ele subiu aqui, segurou nessa média móvel exponencial de 20 períodos, desceu até a região da mínima, subiu até o ajuste, ficou nesse zigue-zague aqui o período da tarde todo, até que às 4 horas da tarde o mercado ele trocou, o ajuste ele trocou de posição, e o preço ele ficou com aquele comportamento de segurar aqui, até que efetivamente fechamos o dia, né? Fechamos o dia com as linhas médias móveis exponenciais muito próximas, então vamos aqui ajustar as marcações para o dia de hoje. Perceba como o preço trabalhou muito distante da região da mínima, da região da máxima, desculpa. Então, só mais uma consideração para que a gente possa avaliar essa estratégia, tá? Bom, a gente tem aqui então a máxima marcada aqui para o dia de amanhã, máxima do dia atual, mas que será a máxima do dia anterior quando a gente vai considerando o mercado para amanhã. A gente tem aqui a mínima do dia, tá? Mínima do dia atual. Amanhã será considerada a mínima do dia anterior. E a gente tem esse cenário aqui para hoje, tá, galera? Vamos lá. Preço ele encerrou as negociações muito mais próximo da região da máxima. Então fique muito atento que se o preço ele vier testar essa região aqui, deixar um gatilho que mostre uma perda de força dos compradores, né, uma rejeição de preço, esse pavio ele mostra sempre uma rejeição de preço, você pode buscar um pullback na venda, tá certo? Se o mercado ele fizer o que ele fez exatamente hoje, de romper essa região, ela deixa de ser uma resistência, passa a ser um suporte, você pode esperar uma continuação do movimento, tá certo? Aqui, preço vindo testar essa região aqui de ajuste, você pode esperar um pullback na compra, caso você visualize um gatilho que mostra uma perda de força dos vendedores na negociação. Preço abrindo aqui um pouco mais abaixo, o inverso, você pode esperar uma rejeição ali dos compradores, por parte dos compradores, uma perda de força por parte dos compradores, para você buscar um pullback na venda, tá certo? Outro ponto que a gente precisa considerar aqui, que agora que as linhas estão realmente bem próximas, deixa eu dar uma olhada aqui para trás para confirmar isso exatamente. Se o mercado ele começar a projetar movimentos de topos e fundos ascendentes, né, ele começar a projetar um movimento com uma estrutura de alta, topo mais alto do que o topo anterior, um fundo mais alto do que o fundo anterior, muito provavelmente vamos ter um cruzamento de médias aqui para cima. Então fique atento a essa formação de estrutura para você projetar esse movimento, tá? Aqui também pode ser uma região bem interessante para o gap e uma região bem interessante que o preço deve ser levado até aqui a mínima, que é uma região importante que foi testada aqui no dia atual, tá? Então, deixando aqui um gatilho coerente, você pode buscar um pullback na compra, tá? Um gatilho de reversão para compra. Então, acho que é isso, pessoal.
Agradeço aí por vocês terem ficado assistindo, por terem assistido esse vídeo até o final. Qualquer dúvida, @FabioCruzGT, manda uma mensagem lá no meu direct no Instagram. E espero que esse vídeo possa ajudar você a se preparar melhor para o mercado no dia de amanhã, tá certo? Grande abraço a todos e até a próxima.